Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Eu hoje vou falar acerca de Ezequiel 33, que foi a palavra que o nosso Pai Celestial selecionou. Eu acredito que ele selecionou esta palavra para mim esta manhã. Como eu tenho dito a vocês, todos os dias de manhã eu leio as Sagradas Escrituras, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito, assim como nós alimentamos o nosso corpo. É canso em dizer isso nos meus vídeos. Se nós tivéssemos o poder de ver o mundo invisível, porque a palavra do Senhor fala de criaturas visíveis e invisíveis, e nós todos estamos cercados tanto de anjos de Deus quanto de anjos do diabo, dependendo a quem você serve. E praticamente muitas pessoas pensam que estão servindo o Deus verdadeiro, mas na realidade, se não lerem as Sagradas Escrituras, você está em erro. E infelizmente nós sabemos que as religiões, eu podia dizer assim, a Igreja Católica, e antes eu referia-me assim, e eu quero pedir perdão, porque não é só a Igreja Católica que está ensinando heresias às pessoas. Eu pus aí um vídeo do Papa, e eu hoje até me emocionei. Eu fiquei emocionada quando eu fui abrir o vídeo e só vi comentários de pessoas que têm os olhos abertos. Glórias ao nome do Altíssimo. Que é quando comecei este canal, acredito 100% que foi dirigida pelo Espírito Santo para falar às pessoas, para dizer a verdade, porque é a verdade que nos liberta e é exatamente o nome dos meus canais, é Atalaia, a verdade te libertará, e Atalaia, a verdade libertará. Fiquei emocionada, até as lágrimas vêm aos olhos, quando eu vi que ninguém veio contra mim. Porque assim, se alguém viesse dizer que já, oh my God, se vocês soubessem a princípio, eu sofri muita retaliação e ainda sofro. Mas as pessoas antes diziam, tu és uma portuguesa, precisas de lavar a louça, não tens que fazer, não fales mal contra o Papa, porque o Papa é um representante de Deus na Terra, etc, etc. Aqueles são pessoas que estão, infelizmente, na ignorância e se você é uma dessas pessoas que estava com vontade de mandar um comentário destes assim e não mandou, aqui vai o meu beijinho para ti. Querido irmão e querida irmã, eu quero te dizer que eu já estive nos teus sapatos. Eu já estive naquela, como é que é dizer, endoutrinação da lei do homem, porque o Vaticano ensina a lei do homem. Mas pela graça do Altíssimo, alguém falou que aquilo estava errado e comecei-me a dizer, a incentivar a começar a ler as Sagradas Escrituras, e quando eu comecei a ler as Sagradas Escrituras foi quando os meus olhos se abriram. E eu espero que os teus olhos também se abram. Porque nós temos uma grande responsabilidade, as pessoas que se põem à frente das televisões, à frente dos computadores, à frente, portanto, seja no púlpito ou mesmo nos cantos da rua, a pessoa que se mete à frente para defender o reino de Deus e dizimar o reino das trevas, portanto, dizendo às pessoas o que é certo e o que é errado, são pessoas que têm uma grande responsabilidade e eu assumo totalmente essa responsabilidade quando eu venho aqui à frente fazer os meus vídeos, os meus, estou falando os meus vídeos que o nosso Pai Celestial me incentiva para fazer. Porque também entre estes vídeos tem alguns vídeos que eu estou fazendo a tradução de outras pessoas que eu creio piamente que são do Espírito Santo, pessoas que estão alertando o povo de Deus, como a nossa irmã Celestia e outras pessoas que já fiz a tradução dos vídeos. Não vou dizer que não me enganei em algumas pessoas que eu achava que era de Deus e depois, mais tarde, pelos frutos, eu vim a ver que não eram pessoas do nosso Pai Celestial. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, perfeito há só um. Só um é que é perfeito. E enganar, a gente pode ser enganados, sim, se a gente não estivermos bem firmados. Pedro, oh my God, eu digo isso outra vez, Pedro, que andava com Cristo tão bem, foi enganado pelo diabo, aquele pouco que ele chegou perto de Cristo e disse, olha, deixa passar este cálice, não precisas sofrer. E o Senhor disse, eu penso que foi, estás repreendido, Satanás, eu não tenho agora o versículo, já tenho muitos versículos memorizados no meu computador, mas este ainda não, mas eu tenho a certeza que se você é uma pessoa com maturidade nas Sagradas Escrituras, sabe muito bem o que é que eu estou falando. Meus queridos irmãos, esta manhã eu estive lendo as Sagradas Escrituras em Ezequiel 33. Fiquei de queixo caído. Porquê? Porque em Ezequiel 33 é nada mais nada menos do que o nosso Pai Celestial falando àqueles que Ele escolheu para alertar o povo de Deus.
E então ali vai explicar detalhadamente que quando Deus escolhe uma pessoa para alertar o povo e esta pessoa ignora, não quer fazer, porque há um preço a pagar, meus irmãos. Há um preço a pagar. As pessoas olham para mim como é que ela olha. Ela é uma fanática da religião. Eu não sou fanática da religião. Eu sou fanática de Cristo. Eu sou fanática da palavra de Deus. Eu sou fanática para que as pessoas abandonem o seu pecado e corram para Cristo. Estamos no fim dos tempos, meus irmãos. Grandes coisas vão vir. E isso foi uma coisa que eu disse desde o princípio dos meus vídeos. Eu disse, vocês acham que do jeito que o mundo está, vocês acham que Deus não vai mandar grandes castigos? E já estamos vendo aqui. E o pior ainda está por vir, meus irmãos. Ai, meu pai do céu. Eu nem sei como é que eu vou falar. Ainda tem uma parte do vídeo da nossa irmã Celestial, não daquele vídeo que eu fiz, a tradução, mas de outro vídeo que ela fez, de leis que eles vão aprovar. Leis! Oh, a palavra do Senhor assim o diz que no fim dos tempos eles vão aprovar novas leis. E essas leis é nada mais nada menos do que ir totalmente contra as Sagradas Escrituras, totalmente contra a santidade, dando libertinagem e libertagem ao corpo. Para que a pessoa possa fazer sexo com quem eles quiserem, do jeito que eles quiserem, pode fazer sexo na rua, ninguém vai poder fazer nada, eles vão passar nus na frente da tua casa, você não pode dizer nada. E se você disser, você sem dúvida vai ser retaliada, como nós agora que falamos contra o homossexualismo e somos retaliados, e vou dizer mais ainda, muito em breve estes vídeos não vão poder sair aqui. Oh, de jeito nenhum, porque há uma agenda diabólica satânica por detrás do LGBTQ+, etc, etc. Porquê? Porque estas pessoas, primeiro que mais nada, eles são totalmente contra Deus. Eu não sei como é que aquela jovem de ontem que vocês viram o vídeo, não sei como é que ela disse que era cristão. Como é que é cristão? Cristão quer dizer seguidores de Cristo, seguidores da sua palavra. Como é que ela pode ser cristã e negar aquilo que Deus disse que ela ia ser? Como é? Porque é assim, essas pessoas estão tão erradas, tão erradas, tão erradas. Portanto, o nosso Pai Celestial fez homem e mulher. A palavra do Senhor diz que fez homem e mulher. Homem e mulher. Não há um terceiro género. Não há. Mas eles dizem que há. E então há os trans, há os bissexuais, há o credo maigar o que há cá e o que ainda vai haver. Muito em breve, não se escandalize se você começar a ouvir dizer que é legal as pessoas casarem com animais. Isto mesmo, meus irmãos. Aquelas pessoas vão ficar infectadas, tanto no corpo quanto na alma. E, hoje em dia, muitas moças lésbias que têm cães em casa, você pensa que aquele cão é só um animal de estimação. Oh, se nós pudéssemos ver o que é que acontece naquelas casas. Mas Deus vê tudo, que nada está escondido aos olhos do nosso Pai Celestial. E então, meus queridos irmãos, eu vi Ezequiel 33, que eu vou ler aqui com vocês, e eu quero que vocês saibam que há uma grande responsabilidade nas pessoas que estão alertando os pecadores, mas maior responsabilidade ainda é em cima dos pecadores que ouvem e não querem se arrepender. Porque a palavra do Senhor diz que vai haver grandes castigos e que aqueles que ouviram e não se arrependeram vão ser destruídos. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te incentivar duas coisas muito importantes. A primeira, arrepende-te dos teus pecados, faz uma limpeza à tua vida. As pessoas sabem o que é pecado. Antigamente, o evangelho de antigamente era um evangelho severo. Um evangelho que dizia, não faças isso é olho por olho, dente por dente. E as pessoas não faziam, tinham medo. Hoje em dia, não. Porque além das pessoas ignorarem Deus, torcerem a lei de Deus, ainda querem se pôr como Deus, dizendo, não, eu vou fazer assim, e como se isso não bastasse, eles metem à frente, tanto pessoas no governo quanto o Papa, mas não foi isso que eu disse, o que foi que eu disse, meus irmãos, nessa jornada da juventude, eu disse, se o Papa fosse para o púlpito e dissesse assim, jovens, vocês têm uma grande responsabilidade, vocês são o agente do amanhã, arrependam-se dos seus pecados, corram para Cristo. Não, em vez disso o Papa diz, Deus é paz, Deus ama vocês, todos são filhos de Deus, grandes mentiras uma atrás da outra. Eu vi um querido irmão, ou uma querida irmã, que me disse que o Papa tinha dito que era, deixa eu ver aqui nos comentários, que o Papa disse que era... Ai, meu Deus, onde é que diz?
Oh my God, não vejo agora onde é que diz que o Papa tinha dito que... tem aqui muitos comentários, só eu não posso ver aqui. Mas diz que... o fracasso de Deus. O fracasso de Deus. Eu já fiz um vídeo sobre isso e não podia deixar passar despercebido. Eu já pus aí as 11 heresias do Papa. Naquela altura era 11, agora já tem muito mais. Mas eu vou ver se encontro este vídeo, que isso é um vídeo antigo, e ver para vocês verem. Antigamente, acho que tinha ainda o meu cabelo tudo preto, já andava aí, o meu marido diz, oh mulher, tu ficas tão nervosa porque tu queres que todas as pessoas se salvem, isto não pode ser. Eu digo-lhe a ele, tem que ser, as pessoas têm que se arrepender, o tempo está correndo, meus irmãos, muito em breve já não vai haver perdão. Isto não pode ser. É verdade. É verdade. A própria palavra do Senhor, que eu já pus aí num vídeo, que o Senhor disse, não ores por essas pessoas. Pessoas que ouvem uma vez, duas vezes, três vezes, não querem. E ainda fazem pior. E ainda querem engolir, fazer-nos engolir. O Papa teve como é que é dizer? O Papa teve aí um vídeo dentro do avião, que ele deu está tanto calor aqui em cima, às vezes eu tento não fazer vídeos mais ultimamente, exatamente porque está muito calor aqui em cima, meus irmãos, e é mesmo bastante calor. Mas, pronto, vale a pena o sacrifício. E eu quero dizer a vocês que o Papa disse que nós cristãos temos que pedir perdão aos homossexuais do jeito que nós os tratamos. Antigamente havia, sim, apedrejamento, algumas pessoas eram apedrejadas e mortas. Eu não sou a favor disso, mas a própria palavra do Senhor diz que eles vão ser mortos e o sangue de um vai por cima do outro. Não cabe a nós fazer agora, porque agora é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, nós temos que os alertar as pessoas. Há pessoas que dizem, não digo nada, isso não é nada comigo, não é nada comigo. É claro que a gente não pode chegar para as pessoas e dizer, tu tens de te arrepender, e coisas assim. Temos que ter sabedoria, discernimento, mansidão, amor para falar com essas pessoas. Mas quando a gente fala e que a gente vê que a pessoa não quer ouvir, deixa-se nas mãos do nosso Pai Celestial. Eles vão ter grandes castigos, meus irmãos. Você não imagina, tanto aqui, quanto se eles não se arrependerem, se eles foram para o inferno, e o inferno é uma coisa real. O próprio Papa disse que não há inferno. O inferno é uma coisa, como é que ele disse, que era uma coisa simbólica. Você já viu que tipo de Papa é este? Eu já disse e consigo dizer, Papa não existe nas Sagradas Escrituras. Papa foi um cargo inventado pelo Vaticano. Se você encontrar Papa na sua Bíblia, diga-me a mim qual é o versículo, que eu vou ver qual é o versículo, porque infelizmente nós sabemos que as Sagradas Escrituras agora, ultimamente, estão muito adulteradas. Mas Papa não existe. Existe padre, existe pastor, existe bispo, e diz que os bispos têm que se casar. E já disse, porque é que eles não se casam hoje em dia? Eles não se casam simplesmente porque quando os padres começaram a casar e começaram a ter os seus esposos, os seus filhos, foi muito peso financeiramente para o Vaticano. E o Vaticano disse, a gente temos que pôr um travão nisso, a gente não pode, as pessoas que querem ser padres têm que fazer o voto de castidade. E eles não fizeram voto nenhum de castidade. Eles começaram a satisfazer-se com crianças, com isso, com aquilo, com aquele outro, que estes escândalos estão vindo acima d'água como pipocas. Mas infelizmente. Eu vou orar ao Altíssimo, vou pôr aqui as Sagradas Escrituras para que vocês possam ver o que é que diz em Ezequiel 33. Nós não podemos brincar com as Sagradas Escrituras. Nós não podemos brincar com Deus. Há uma grande responsabilidade. As pessoas que se põem aí à frente têm que ter, primeiro que mais nada, têm que ter bom testemunho. Porque se você vai para a frente de uma câmara ou de um púlpito, ou seja lá o que for, e você já foi casado 2, 3 vezes, você já teve assim, você fuma, você bebe, você dá má testemunho, casa com eles, separa amanhã, e está cheio de pessoas assim nos púlpitos. E cheio. E aqueles que os ouvem, sem margem de dúvida, que são como eles, ou pior ainda. As pessoas que vão à frente, mas tem um curso, tem um diploma, tem muitos diplomas, muitos diplomas. A palavra do Senhor não fala em diplomas, diz que aqueles aos quais o Senhor vai usar, o Senhor vai capacitar. Capacitar. Você não imagina a transformação que Deus fez na minha vida? Quando se começa a falar das Sagradas Escrituras, até fica arrepiada, eu fico toda... O meu marido diz, oh mulher, tu não podes salvar a todos. E ele disse, eu não posso, mas é como aquele menino que ia na beira do mar e a maré tinha ficado muito vazia e a maré estava cheia de estrelas do mar.
E o pequeno estava pegando na estrela do mar e atirava para a água. Passava mais à frente, pegava noutra estrela do mar e atirava para a água. Passou um homem pelo pé do pequeno e disse-lhe assim: querido, o que é que estás fazendo? E ele disse: eu estou salvando essas estrelas do mar. E ele vai assim: mas já viste quantos milhares de estrelas do mar tem por aí afora? Tu não vais salvar todas? E ele disse: não. E ele vai assim: não faz uma grande diferença para todas? E o pequeno diz: olha, para esta faz. Para esta faz diferença. Eu estou salvando esta, eu estou salvando aquela. E então o meu chamado é para trazer a palavra de Deus. E para aquelas pessoas realmente que ouvem e consertam a sua vida com Deus, para estas fez diferença. E um dia eu acredito que lá no céu, com o nosso Pai Celestial, eu vou ver muitos irmãos que vão me conhecer. Olha, o nosso irmão Lúcio Almeida, que passava tanto tempo à frente do computador para alertar as pessoas dos seus pecados. Eu vou orar ao Altíssimo, vou ler aqui Ezequiel 33. Passe tempo nas Sagradas Escrituras. Aí disse há pouco que você tem que fazer duas coisas. Primeiro, arrepender-se dos seus pecados e fazer uma limpeza à sua vida. Segundo, ler as Sagradas Escrituras para você ver o que é que está lá. É porque se você não sabe, você vai seguindo aquilo que os homens vão dizendo, que este Papa vai dizer, de outros mais, e você nunca sabe a verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado pela fome e sede que me deste da tua palavra, Senhor, para que eu possa falar àqueles que estão perdidos neste mundo, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, toda a honra, toda a glória e tudo o louvor para ti, no nome do teu amado Filho Yahushua, Yeshua HaMashiach, que abençoa todas as pessoas e que possa haver almas salvas, Senhor. Amém. Vê por agora aqui as Sagradas Escrituras. Vamos então ler aqui Ezequiel 33. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo. A quem é que Deus está falando? Aos filhos de Deus. E eu já expliquei aí que há filhos de Deus e filhos do diabo, e aqui está falando aos filhos de Deus. Fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o construir por seu atalaia. Vocês podem não acreditar, mas o Senhor me chamou por atalaia. O que é uma atalaia? Vocês vão ver o que é. Aqui vai explicar o que é uma atalaia. Portanto, diz aqui: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, portanto, quando alguma desgraça vier sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem, portanto, e uma pessoa tiver uma pessoa especial de Deus, dos seus termos, e construir por seu atalaia, e vendo este homem, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, portanto, há várias pessoas nos dias de hoje dizendo: arrepende-te, chega-te para Deus, vai vir desgraça. Diz aqui: se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Portanto, o Senhor está dizendo: se essa pessoa for avisada e não se arrepender, não fizer caso, ele vai realmente ter o castigo. Portanto, ele ouviu o som da trombeta, não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Portanto, aquele que o avisou, a sua vida está salva. Mas, se quando a atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado, portanto, não avisar o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Por outras palavras, se eu disser que vai vir desgraça, e eu disser a uma pessoa: vai e avisa o meu povo, e essa atalaia disser: eu não vou, Deus está dizendo que vai requerer o sangue daquelas pessoas que não foram avisadas, vai requerer da vida do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da mão dele. Isso quer dizer, se eu disser assim, Deus está dizendo, se eu disser que aquele homem ou aquela mulher está em pecado,
E se tu não falares a ele, não falares para ele deixar o seu caminho, morrerá este homem, este pecador na sua iniquidade, porém o seu sangue o requererei da tua mão, da mão do atalaia. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Por isso é que eu disse, meus queridos irmãos, já algumas 2 vezes neste vídeo, há uma grande responsabilidade naquelas pessoas que dizem: Deus me escolheu, eu fui escolhida e Deus me disse para avisar que vai vir isso, vai vir aquilo, e as pessoas, se não fizerem nada, a pessoa que está anunciando já está livre, já fez o seu trabalho. Agora o peso está em cima da pessoa que eu vi e não eu vi. Tu és o filho, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? E diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus está dizendo: eu não tenho prazer que ninguém morra, eu não tenho prazer na morte do pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ao caso de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça... isso é tão interessante, oh my God, eu quando li isso essa manhã, eu disse, presta atenção, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Vocês talvez não estão percebendo bem, mas eu vou explicar melhor. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Ai, que coisa de maravilhosa está dizendo aqui. Por outras palavras, excuse-me, está dizendo aqui assim: tu, pois, diz ao homem, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quer dizer, alguém viveu uma vida justa perante Deus, mas depois caiu na transgressão. Mas a justiça dele passada não vai livrar da transgressão, daquele dia. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade. Quer dizer, uma pessoa pode viver a sua vida sempre, toda a vida justa, mas um dia ele caiu na transgressão, se aquele homem morrer, porque ele fez justo antigamente, que ele não vai livrar da morte espiritual. Quer dizer, um dia que ele se apresente à frente de Deus, Deus vai lhe condenar. Porque nós, meus irmãos, eu sei que às vezes há coisas que nós fazemos, podemos até viver todos os dias, porque eu não sou santo, irmãos, às vezes também faço coisas, mas quando eu faço coisas e quando nós estamos coisas que não agradam a Deus, quando nós estamos em sintonia com Deus, assim que a gente faz alguma coisa, o Espírito Santo vem logo e condena, e nós, oh my God, perdoe-me, Senhor, perdoe-me, e nós arrependemos dos nossos pecados. Nós devemos nos arrepender sempre. E diz então: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virá à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ai, mas isto está tão explicado aqui. Quando eu disser ao justo, certamente viverás. E então há pessoas que dizem: eu sou uma pessoa de Deus, eu vivi toda a minha vida. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virá à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Este capítulo é muito importante, é muito profundo. Se nós pudéssemos passar tempo aqui, meus queridos irmãos, eu sei que às vezes as pessoas, as pessoas têm uma vida cheia de afazeres, e hoje, infelizmente, que o inimigo oferece tanta coisa para nos distrair. Mas se nós passássemos tempo nas Sagradas Escrituras, mais uma aqui assim, diz aqui assim:
Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o quê? Então veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão, não, deixa-me ver mais qualquer coisa aqui. Todavia vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ao caso de Israel, e sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. A mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrir a minha boca, antes que este homem viesse ter comigo pela manhã, e abrisse a minha boca e não fiquei mais calado. Portanto, é isto que eu tenho feito, meus irmãos. Não tenho calado, eu tenho feito, tenho falado, tenho alertado, tenho dito às pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Aqui está uma palavra maravilhosa que eu li essa manhã e eu estou aqui compartilhando convosco. Eu vou terminar por aqui, até porque o vídeo também já está um pouquinho grande. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Por favor, passem tempo nas Sagradas Escrituras, porque é ela que nos abre o nosso entendimento. Que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.